Olá, amantes de grandes histórias. Aqui, Bíblia e mitologia antiga se cruzam em narrativas marcantes, cheias de significado e mistério. A cada episódio, vamos explorar personagens e momentos decisivos. Se você gosta de mergulhar no passado com profundidade e sabedoria, inscreva-se agora e ative o sininho. Você está no Segredos da Mitologia. Muito antes dos grandes impérios, quando o mundo ainda era jovem e selvagem, a terra pulsava em harmonia com o céu. Florestas densas cobriam os vales, rios corriam livres entre as montanhas, e os ventos carregavam o sussurro da criação. Era uma época em que os homens viviam por séculos, e o tempo parecia mover-se com calma solene. Nesse cenário de pureza e mistério, nasceu Enoque, filho de Jared, descendente de Sete, e este era filho de Adão, o primeiro homem criado por Deus. Enoque viveu em tempos difíceis, quando a humanidade começava a esquecer o Criador, preferindo seguir seus próprios caminhos egoístas. A linha de Sete buscava manter viva a aliança com Deus, enquanto os descendentes de Caim cresciam em orgulho, edificando cidades e cultivando a vaidade. Desde jovem, Enoque sentiu em seu coração algo diferente dos demais, enquanto seus irmãos e primos se ocupavam das plantações, do pastoreio e das construções. Enoque se afastava, caminhando sozinho pelas colinas e bosques, buscando algo que nem ele sabia definir. Ele sentia um vazio que nenhuma tarefa cotidiana podia preencher. Não demorou para que os habitantes de sua vila o chamassem de estranho ou louco, mas Enoque não se importava. Quanto mais caminhava, mais sentia que não estava realmente só. Havia uma presença invisível que caminhava ao seu lado. Enoque passou a dedicar seus dias à contemplação e à oração. Observava as estrelas à noite e se perguntava sobre os mistérios da criação. Viu pássaros em seus voos coordenados, ouviu trovões e sentiu a força da natureza como manifestações da voz divina. Em suas meditações, teve visões que o marcaram profundamente. Uma vez, ao orar em uma caverna, sentiu uma luz intensa envolvê-lo e ouviu uma voz suave como brisa, dizendo: "Anda comigo, Enoque." Ele começou a entender que estava sendo conduzido. Essa presença que o acompanhava lhe trazia paz. Era Deus. E Enoque começou a andar com ele de forma íntima. Com o tempo, o povo percebeu que havia algo diferente em Enoque. Sua sabedoria era profunda, suas palavras tocavam o coração. Quando falava, havia verdade, e quando se calava, havia reverência. Alguns começaram a procurá-lo em busca de conselhos. Enoque não fundou cidades, não ergueu altares, mas sua vida inteira se tornou uma oferta viva. Deus o guiava para compreender o que estava por vir e reconhecer os sinais ao seu redor. Aos 65 anos, Enoque teve um filho que chamou de Matusalém. O nascimento de Matusalém trouxe a Enoque uma sensação estranha: alegria e inquietação. Naquela noite, Enoque teve um sonho que mudaria para sempre o rumo de sua vida. No sonho, viu águas inundando a terra e ouviu gritos desesperados. Um mundo inteiro desaparecia diante de seus olhos e uma voz dizia claramente: "A maldade dos homens será lavada da terra." Ao acordar, Enoque entendeu que aquela visão era um aviso. Desde então, ele passou a andar ainda mais próximo da presença invisível, que agora entendia ser Deus. Enoque orava, jejuava e buscava compreender cada sinal. Deus começou a revelar-lhe os segredos da criação, o futuro das gerações e o juízo que viria. Enoque compreendeu que, embora o mal crescesse, Deus manteria viva uma linhagem fiel. Nos anos seguintes, Enoque dedicou-se a ensinar seu filho. Matusalém cresceu ouvindo as histórias do Éden, da queda de Adão e Eva, das escolhas de Caim e do sofrimento que o pecado trouxera ao mundo. Não eram apenas contos, eram verdades sagradas,
passadas com reverência e temor. Matusalém aprendeu a cultivar a terra com paciência, a observar os sinais do céu, a respeitar a vida dos animais e a meditar em silêncio. Enquanto isso, os descendentes de Caim se tornavam cada vez mais poderosos. Fundaram grandes cidades onde o nome de Deus já não era lembrado e a glória humana ocupava o centro de tudo. Entre eles surgiu Tubal-Caim, um ferreiro, o primeiro homem a dominar os metais e forjar instrumentos com fogo e ferro, usados tanto no trabalho quanto na guerra. Nessas cidades, reis impunham medo, homens lutavam por poder, mulheres eram tratadas como posse e os mais fracos eram subjugados pelos fortes. O mundo celebrava a força, a beleza e a conquista, mas ignorava a justiça, a compaixão e a fé. Enoque observava tudo isso com tristeza profunda. Viu homens zombando dos justos, corrompendo rituais, dançando diante de ídolos feitos por mãos humanas. Sentiu o tempo se estreitando. Em suas caminhadas, Deus o conduzia cada vez mais longe, revelando que um dia as águas cobririam tudo. Ninguém acreditaria em sua palavra, mas ele sabia que deveria alertar sua descendência. Quando Enoque voltou de uma de suas caminhadas, já com mais de 300 anos, chamou Matusalém, agora um jovem adulto, e disse com profunda seriedade: Filho, escuta com atenção o que vou te dizer. Haverá um tempo em que Deus limpará este mundo. Muitos se esqueceram dele, e por isso Deus se esquecerá deles também. Mas você, meu filho, precisa guardar estas palavras e ensiná-las aos seus descendentes. Promete-me isso, Matusalém. Pai, eu prometo. Mas para onde você vai? Vou ao encontro daquele que me chama há muito tempo. Não posso mais ficar aqui. E naquela mesma noite, Enoque desapareceu. Nunca mais foi visto. O povo procurou, mas nunca encontrou seu corpo. Alguns disseram que ele fora levado por Deus, enquanto outros achavam que ele simplesmente se perdera nas colinas. Mas Matusalém sabia a verdade. Deus o havia tomado para si. A ausência de Enoque foi sentida como um vazio nos corações dos poucos que ainda temiam o Senhor. Matusalém, agora o novo guardião da promessa, tornou-se um homem respeitado. Casou-se, teve filhos e netos, e entre eles nasceu Lameque. Matusalém liderava com sabedoria, evitando conflitos, mantendo sua família longe das cidades corrompidas. Ele ensinava sobre Enoque com reverência, mantendo viva a fé em Deus. Durante sua juventude, Matusalém enfrentou escárnio de vizinhos que riam da fé de seu pai. Lembrou-se de um episódio marcante. Em uma feira, ao se recusar a comprar alimentos sacrificados a falsos deuses, foi ridicularizado por outros homens. Mas ele permaneceu firme. E ao voltar para casa, ajoelhou-se no campo e orou. Ele não buscava vingança, apenas que a luz permanecesse em sua linhagem. Seu filho Lameque cresceu ouvindo esses relatos. Era um rapaz forte, inteligente, mas profundamente questionador. Ele se perguntava por que o mundo parecia prosperar mesmo em injustiça. Viu homens descrentes acumulando riquezas, construindo torres e domando rios, tudo sem reverência ao Criador. Por vezes sentia revolta, por outras, um silêncio inquietante. Certa noite, sob o céu estrelado, Lameque se aproximou do pai, Matusalém, agora com mais de 800 anos, e perguntou: Pai, você ainda acredita naquela promessa do meu avô? Veja o mundo. Os homens prosperam mesmo sem temer a Deus. Meu filho, tudo que os olhos veem um dia passará. Deus não se esqueceu da promessa. Eu vi meu pai ser levado. Eu vi a verdade em seus olhos. A promessa é verdadeira e nossa missão é guardá-la para quem vier depois de nós. Aquela noite transformou Lameque. Decidiu que ensinaria seus filhos a viver com justiça, ainda que tudo ao redor gritasse o contrário. Ele construiu seu lar longe dos centros de comércio e idolatria, em uma planície fértil onde as águas corriam claras e os céus ainda pareciam ouvir.
Anos depois, nasceu seu filho. Ao segurá-lo nos braços pela primeira vez, Lameque sentiu algo diferente. Não era apenas alegria, era paz. O bebê tinha olhos calmos, serenos. Em seu coração, ele soube que aquela criança tinha um propósito. Este menino será chamado Noé, pois Noé significa descanso, e ele nos trará consolo em meio ao sofrimento causado por nossas próprias mãos e pelo cansaço que a terra nos impõe. Matusalém, já curvado pelos séculos, mas firme no espírito, sorriu com ternura. Ele havia esperado sua vida inteira por esse momento. Sabia que a promessa estava se aproximando do cumprimento. Nos anos seguintes, Matusalém continuou vivendo com dignidade. Era respeitado por todos os justos. Noé crescia ao lado dele, ouvindo histórias do Éden, do fruto proibido, da expulsão, de Abel e Caim, de Sete e seus filhos, de Enoque e seu desaparecimento. Essas histórias moldavam sua mente e coração. Certa vez, Matusalém levou Noé até uma caverna onde Enoque costumava orar. Ali, o silêncio era profundo, e a luz entrava por uma abertura na rocha. Matusalém ajoelhou-se e orou com o neto. Ao sair, Noé não disse uma palavra, mas seus olhos estavam cheios de entendimento. Houve um dia em que a seca atingiu uma região próxima. Muitos vieram à casa de Matusalém pedindo conselhos. Ele ofereceu alimento, mas também palavras de esperança. Disse que o Criador ainda observava, que a terra sofria pelos pecados dos homens, mas que nem tudo estava perdido. Com o tempo, Matusalém já não conseguia mais andar longas distâncias. Seus olhos estavam fracos, mas sua mente continuava clara. Chamou Noé para junto de si, num dia tranquilo, e disse: Noé, meu neto, guarda tudo o que ouviu. Os homens esqueceram Deus, mas Deus não esquecerá o justo. Você é o consolo prometido. Caminhe sempre com integridade e fé. Logo depois, Matusalém faleceu. Foi sepultado entre os seus, com honra, silêncio e muitas lágrimas contidas. Viveu 969 anos, sendo o homem mais longevo que já habitou a terra. Sua longa vida foi testemunha das promessas e dos avisos de Deus. Lameque permaneceu longos instantes junto ao túmulo, em pé, como uma estátua diante da memória do pai. Em seu rosto havia tristeza, mas também uma firmeza renovada. Ele sabia que a missão sagrada agora era só sua e que os dias se encurtavam como a sombra ao entardecer. A perda de Matusalém foi sentida não apenas em sua família, mas por todos que ainda se lembravam das promessas de Enoque. Lameque tornou-se o novo guardião da herança espiritual, já com a barba grisalha e os ombros arqueados pelos anos. Ele mantinha sua casa como um farol isolado, longe das cidades corrompidas, onde a ganância e a violência se espalhavam como praga. Reunia os filhos e netos em torno da fogueira nas noites sem lua e recontava os feitos de Adão, a fidelidade de Sete, as visões de Enoque e a sabedoria de Matusalém. Em suas palavras havia sempre um alerta, mas também uma esperança. Ele não falava como quem impunha medo, mas como quem guardava segredos do céu. Com o passar dos anos, Lameque se tornou mais contemplativo. Falava menos, mas seu olhar dizia mais do que 1000 histórias. Começou a caminhar novamente por antigas trilhas, como fazia na juventude, visitando cavernas de oração, bosques silenciosos e colinas de onde se avistava todo o vale. No seu último ano de vida, ao amanhecer de um dia nublado, subiu sozinho uma dessas colinas. O vento soprava firme e o céu carregava tons de cinza. Ali, permaneceu em silêncio por horas. Contemplou os campos, os rios ao longe, os pássaros em suas rotas migratórias e sentiu o peso do tempo sobre a criação. Seus olhos marejados não eram de medo, mas de uma saudade antecipada daquilo que estava prestes a ser purificado. Ao retornar, já cansado, chamou Noé para junto de si. Sentou-se com dificuldade, segurou as mãos do filho com força, olhou fundo em seus olhos e disse:
Meu filho, você é a semente que Deus preparou. O mundo zombará de você, mas nunca subestime o que carrega dentro do seu espírito. Conserve seu coração puro, mesmo que tudo à sua volta caia em trevas. Lembre-se do que ouviu desde menino. Caminhe com Deus, assim como seu bisavô caminhou. E não tenha medo. Quando chegar a hora, você saberá. Naquela noite, Lameque repousou com serenidade. Seus olhos se fecharam sem dor, como quem adormece após cumprir tudo o que lhe fora confiado. Faleceu com 777 anos, 5 anos antes do dilúvio, e foi sepultado próximo de Matusalém, entre montes silenciosos. Sem Lameque, o mundo parecia mais sombrio. A cada novo dia, a terra suspirava como se soubesse que algo grandioso e doloroso se aproximava. Seu nome foi lembrado com reverência, e sua vida se tornou uma raiz invisível que sustentaria a árvore do novo mundo que estava por vir, nas mãos de Noé. E assim, chegamos ao fim de mais uma jornada, revelando os mistérios que ecoam através dos tempos. As histórias carregam os valores e crenças de civilizações antigas, e aqui buscamos trazê-las à vida sob um olhar cultural e educativo. Com uma abordagem adaptada para o público moderno, simplificamos tramas, cortamos elementos sem importância, corrigimos incoerências e realçamos os momentos mais impactantes, tornando cada narrativa ainda mais envolvente. Mas não se engane, a essência dessas histórias permanece a mesma, preservando sua grandiosidade e significado. Se você gostou dessa viagem pelo mundo dos deuses e lendas, deixe seu like, compartilhe e inscreva-se no canal para continuar explorando os segredos da mitologia.